Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do que aconteceu nesses últimos dias, né? Principalmente nesse final de semana. Estava muito atarefado, muito ocupado, porque o ex-presidiário Lula, ele veio aqui para minha cidade, ele rodou o Nordeste todo, né? Então fazer um balanço a respeito de tudo isso, o que é que aconteceu. Meu irmão, antes, quem comprou o discurso do Lula, da Dilma, desses governos de esquerda, comprou um presente embrulhado sem saber o que estava comprando. Mas hoje em dia, é aquele presente que você já sabe o que é. Então, se a população brasileira escolher votar no Lula, eleger o Lula, tá comprando a desgraça claramente. Não dá para dizer que você agora é inocente. Aqui no Nordeste, o Lula defendeu quadrilheiros, defendeu sequestradores, disse que em conluio com quem? Com Renan Calheiros, militou para poder soltar alguns sequestradores e tal. Então, essa será a política do governo do PT, caso ele chegue lá. A direita, né, se mobilizou para mostrar que repudia, que não é conivente com o crime, né, organizado, com o PT, com a corrupção, e deu o seu recado também. Foram várias manifestações da direita mostrando que repudia todas as falas do Lula, o Lula e o PT como um todo, né? E é incrível que muitas cidades tiveram ônibus fretados, né? Pessoas pagas para estar lá, para encher comícios, e mesmo assim foi aquele esvaziamento. Então é muito complicado e o golpe está pronto para ser aplicado. Na América Latina mesmo, ontem foi eleito mais um esquerdista lá na Colômbia, né? Desses países da América Latina, quase todos já são dominados pela esquerda. E isso depois de uma ascensão da direita, né? Veja que coincidência. Há um tempo atrás, a América Latina estava quase toda endireitada, digamos assim. Até os Estados Unidos lá com o Trump, né? Tava um movimento de direita muito forte. E as coisas mudaram de uma hora para outra. Aí eu pergunto, como? Como? Se nós tivemos um exemplo daí da Venezuela, né? Que o Maduro lá acabou com o país, né? Exemplos do Suriname, que são governos esquerdistas também, um país completamente devastado. E eu fico me perguntando como é que a esquerda ela volta ao poder. E aí nós entramos naquela questão das urnas eletrônicas, né? Das Supremas Cortes, né? Dos países. E nós ficamos realmente entre a cruz e a espada. Às vezes nós nos sentimos de mãos atadas, né? Já que todo mundo, né, que se volta contra os governos de direita. Você pega aqui no Brasil, nós temos o STF, nós temos a grande mídia, nós temos boa parte do parlamento se voltando contra qualquer ação que o presidente de direita, que é o presidente Bolsonaro, tome para a população, ainda que seja benéfica. Nós tivemos todos do PT votando contra a redução de ICMS para poder baixar o preço da gasolina, porque eles acham que isso pode impactar na eleição do Bolsonaro. Mas o problema maior chama-se urnas eletrônicas. Nós não conseguimos fazer a apuração devida das urnas eletrônicas. Então, nós estamos entre a cruz e a espada e é lutar, mesmo sabendo que podemos perder e talvez com chances claras de derrotas, porque não temos como averiguar o nosso voto. Nós vamos votar às cegas e torcer para que o voto do presidente Jair Bolsonaro seja tão grande que ele consiga vencer e consiga vencer até as fraudes, que foi o que aconteceu em 2018. Em 2018 a gente sabe que o presidente Bolsonaro possivelmente venceu no primeiro turno. Só que o que é que aconteceu? Com as fraudes a numeração dele cai e aí ele teve que ir para o segundo turno lá com o Fernando Haddad. Mas pela projeção que a gente via nas ruas, mobilização e etc., era quase certo que eu tinha em mente que ele venceria no primeiro turno, mas isso não aconteceu, surpreendentemente. Naquela época, eu não via ninguém nas ruas dizer que eu sou mito, eu sou Bolsonaro, eu vou lá. Pelo contrário, eu via muita gente de esquerda também, né, saindo nas ruas. Aquele pessoal bolsonarista que votava no Bolsonaro, aquele pessoal mais contido, mas você via que existia. Hoje tá muito mais, porque a gente sabe que quem está no governo tem a máquina nas suas mãos, né? O governo Bolsonaro tem que mostrar transposição do Rio São Francisco,
reforma da Previdência. O governo Bolsonaro é o governo com mais adesão de armas, né? Circulação de armas no Brasil para legítima defesa, o governo Bolsonaro. Então hoje em dia nós vemos claramente pessoas saindo na rua dizendo: eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, e Bolsonaro sai na rua, vai comer um caldo de cana com pastel, lota, mesmo sem divulgação de agenda, lota, galera que vê ele, abraça, cumprimenta. E ainda assim é engraçado que o presidente Lula, né, o ex-presidiário, ele tá lá no topo das pesquisas. Eu fico me perguntando, ora, como? É realmente difícil de imaginar, né, que o presidente Bolsonaro esteja lá embaixo nas pesquisas comparado ao ex-presidiário. Porque se em 2018 eu só conseguia identificar o bolsonarista conversando tete a tete, hoje em dia eu vejo carros com adesivos, bandeiras do presidente Bolsonaro, ou bandeira do Brasil nas casas, né, que a gente sabe que o presidente Bolsonaro é um presidente patriota e nada que venha do PT ou do Lula vai ter as cores do Brasil. Vai ser sempre o vermelho. E eu fico me perguntando, caramba, a galera hoje parece estar mais motivada a votar no presidente Bolsonaro. E esse ano, justo esse ano, as pesquisas estão apontando que o presidente Bolsonaro está lá embaixo. Então me soa como um conluio, né, da grande mídia, dos institutos de pesquisas e, infelizmente, do nosso Tribunal Superior Eleitoral, o nosso querido e amado Forever TSE. Porque, sinceramente, eles chamaram as Forças Armadas deram sugestões para que pudesse aprimorar o processo eleitoral, e no fim das contas o ministro Fachin disse que isso era demais, isso era muita afronta e que as eleições seriam feitas por forças desarmadas e não por forças armadas. Então é muito complicado. Ainda que eles acatassem todas as sugestões, só o fato de você não conseguir auditar o seu voto, porque eles rejeitaram o voto impresso. E uma observação. Quando estava esse tema do voto impresso, o ministro Barroso ele se encontrou com lideranças do parlamento para poder tentar mudar a cabeça dessa galera e rejeitar o voto impresso. Ou seja, um juiz agindo como um parlamentar, interferindo no outro poder. É um absurdo, e as coisas, infelizmente, no Brasil, elas já estão tão normalizadas, mas tão normalizadas que você fica, pô, beleza, só mais uma sanha autoritária do STF. Apenas isso. O discurso lá do novo presidente da Colômbia lá já foi de soltar, né, os presos. Precisamos soltar, a nossa juventude está encarcerada. Caramba, está encarcerada porque praticou delitos, praticou crimes. Então tem que estar encarcerada mesmo para o bem da população de bem. Para o bem da população de bem. Precisam sim estar encarcerados. Mas ele já disse, temos que liberar a nossa juventude, está presa, precisa ser solta. Cara, esse é o mesmo discurso que nós vimos do Lula, né? Que ninguém pode ser preso por roubar um celular. O Haddad em 2018 falou que é inadmissível as cadeias estarem lotadas de pessoas que praticaram pequenos delitos, veja só, furtos de celular e etc. Agora imagine o caos que estaria na população, nas cidades, com esses canalhas soltos, né? Trata-se, como o presidente Bolsonaro falou, de uma pequena minoria que aterroriza a maioria. E eles são contra também, esses políticos de esquerda, a população se armar. Ou seja, eles querem soltar a criminalidade, os marginais, e quer desarmar o povo. É a mesma coisa que você querer soltar um lobo no galinheiro. Então fica muito complicado. Peço que a gente abra o olho e vamos à luta, vamos lutar com tudo que temos, com nossas forças. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas nós não podemos desistir. Certo? Nós não podemos desistir, precisamos ir à luta, continuar lutando. E um recado muito importante, mais importante do que eleger um presidente, que tem, claro, a sua importância. Precisamos sim eleger um presidente que tenha uma agenda conservadora, mas mais que isso, eleger parlamentares que estejam de acordo com a nossa visão. Porque se o mal prosperar, vamos torcer que não, nós temos um parlamento que vai poder vetar, né, e derrubar medidas autoritárias feita pelo presidente, se o parlamento funcionar corretamente, né? Porque já a gente sabe que realmente um governo autoritário não precisa de aprovação nenhuma, ele simplesmente faz o que ele quiser porque não respeita a Constituição. Nada de novo até aí, né? Mas precisamos eleger realmente pessoas que estejam
de acordo com os ideais conservadores, com pautas alinhados, né, conosco, e tentar assim, pessoal, evitar o mal maior. A gente consegue evitar esse mal maior primeiro com a divulgação da verdade, divulgação de conteúdos de direita, conservadores. Então desde já eu já peço, se você não é inscrito nesse canal, está assistindo, por favor aperte esse botão aqui embaixo escrito inscreva-se e faça parte e ajude a divulgar esse conteúdo, essa mensagem que para mim é tão importante, talvez um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui, sem microfone, em um ambiente novo, mas porque esse recado realmente eu precisava passar. Então por favor compartilhe no seu grupo de WhatsApp, manda para o seu grupo da escola, do trabalho, da família, e vamos tentar divulgar essa mensagem conservadora aos 4 cantos do Brasil. Valeu, forte abraço e nós voltamos a qualquer momento. Deus abençoe a todos.